O que eu lembro era, no geral, eu tava com a cabeça meio turbulenta. É difícil. Eu não consegui captar o que as pessoas queriam de mim. Hoje no Boteco F1 Entrevista a gente vai conversar com o piloto que passou pela Fórmula 3, Fórmula 2, com 3 vitórias, 19 pódios, 4 poles e 4 voltas mais rápidas. Ele também passou pelo programa de pilotos da Red Bull Racing, além de ter sido piloto de testes e desenvolvimento da McLaren. Atualmente corre na Fórmula E pela Dragon Penske Autosport. Sérgio Sete Câmara, seja bem-vindo ao Boteco F1. Obrigado, Tiará. É um prazer estar falando com você. Já tem um tempo da última conversa que a gente teve. Então, é uma boa oportunidade para a gente colocar o papo em dia e eu falar um pouco sobre a minha carreira desde então, né? Quando a gente começou, eu estava na Fórmula 2 ainda. E falar um pouco sobre a Fórmula E também. Sérgio, vamos falar dos carros, porque assim, você tem uma experiência muito grande, é muito legal isso, né? Porque você é novo e você já passou por tantas categorias que dá para você falar pra gente um pouco sobre como que é o comportamento dos carros, né, que você guiou. Então, por exemplo, você guiou a Toro Rosso em 2015, né? O carro era o de 2015? O carro era do ano, né? Quando eu guiei o Toro Rosso, foi num treino oficial. Não, andei em 2016. E foi o carro de 2016, era o carro que fazia as corridas e tudo. Andei um dia depois do Carlos Sainz, teve 2 dias de treino de Fórmula 1 em Silverstone. Ele fez o primeiro dia, eu fiz o segundo. E depois você guiou também o carro da McLaren, né? Eu lembro, inclusive, que foi um treino que deu problema no carro, né? Eu fiquei tão triste com isso. O que aconteceu com o carro naquele dia? O treino da McLaren, o treino da Toro Rosso foi muito produtivo, dei muitas voltas. Já o da McLaren, eu ia andar só na parte da tarde. Na parte da manhã eles colocaram um piloto que também era de teste e desenvolvimento deles, que chama Oliver Turvey, atualmente corre na Fórmula E, inclusive. E aí ele ia andar de manhã e eu ia andar à tarde. Ele andou e tal, sem problema nenhum. Aí chegou minha vez de andar, eu dei umas 15 voltas, das quais 10 pelo menos foram com aquelas grades, né, que eles colocam na lateral do carro para ver o fluxo de ar e entender melhor a aerodinâmica do carro. Então você tem que andar bem devagarzinho, você não pode pegar nenhuma zebra e tal. Aí eu dei tipo 5 voltas familiarizando com o carro, de pneus velhos e tal, e aí o motor já quebrou. O motor que entregou, deu um rombo no motor, teve peça que saiu voando e tal, não tinha a menor chance de continuar o dia, e aí acabou por ali. E o carro da Fórmula 2? Como é que ele é? O carro da Fórmula 2 mudou ao longo da minha carreira na Fórmula 2. O primeiro ano que eu fiz foi no carro antigo, que era o carro da GP2, na verdade, era um motor V8, motor aspirado, e era um carro mais leve. Para mim era um carro mais gostoso de guiar. A Fórmula 2 era um carro mais rápido também naquela época. Aí em 2018 veio esse chassi novo, que é o que usam até agora, e é um carro mais pesado, com motor turbo, deu uma série de problemas, mas os dois são ali, cumprem, né, o propósito, os carros são suficientes para cumprir o propósito da categoria, que é ser uma porta de entrada para a Fórmula 1, então tem que ser um carro rápido o suficiente para preparar o piloto para a Fórmula 1, mas não tão rápido para ficar ali quase fazendo tempo de F1. E o carro da Fórmula E, né, que você tá agora? O carro da Fórmula E é completamente diferente de tudo, de qualquer outro carro de Fórmula que eu andei, principalmente porque eu saí direto do kart e fui pro Fórmula 3, que é um carro já muito avançado, assim, tem muito downforce, tem muita potência. Escada, né? Eu pulei escada, eu saí direto pro kart Fórmula 3, então eu nunca passei por um Fórmula 4, por um Fórmula Renault da vida. Eu já fui direto pra um carro grande, vamos dizer assim, um carro que tem muita aderência. Então, depois eu fui pra Fórmula 2 e tal, cheguei a testar de Fórmula 1. Quando eu fui pra Fórmula E, o Fórmula E é um carro que tem praticamente zero downforce, não tem quase ajuda nenhuma, né, das asas. É um carro que, consequentemente, você depende só do grip mecânico, né? Então, para mim, foi algo completamente novo. A maior diferença, por incrível que pareça, não é o fato do motor ser elétrico. Na verdade, isso talvez seja uma das menores diferenças. O motor elétrico só traz facilidade, ele reage mais rápido, ele é mais preciso, é mais fácil guiar um carro elétrico. Até se você for sair no trânsito aí com carro elétrico, você teria mais facilidade, não tem delay, você pede o acelerador, o negócio vem na hora, é mais fácil de manobrar se você está com carro elétrico, porque não tem, somente um carro automático, um carro a combustão automático,
sempre dá aquele buraco, e de repente você aperta o acelerador, não acontece nada. Você aperta um pouco mais, o negócio dá uma ré, assim, do nada. O carro elétrico é super preciso. E nas curvas, na hora que você tá traseirando e tal, você também tá usando o acelerador para jogar com o carro. Então, é mais fácil, você tem mais controle. O que muda é o peso, né, da bateria. Atrapalha bastante a performance do carro. E na corrida também, a forma de administrar a corrida muda, porque você tem um elemento a mais que é a regeneração, né, no motor elétrico. Na hora de frear, a gente não freia com os freios, com o disco de freio, a gente freia com o próprio motor. Então você acaba sobrecarregando muito o eixo traseiro, no caso da Fórmula E, isso acaba influenciando um pouco a tocada. Mas assim, tem uma série de coisas que fazem com que o caso da Fórmula E seja diferente da Fórmula 1 e da Fórmula 2. Por incrível que pareça, o motor elétrico é uma das que menos interferem. E a janela de operações, porque a gente está acostumado a ver o carro entrando numa janela onde ele vai entregar mais resultado, com temperatura do pneu, também com relação a vento, essas coisas. O carro da Fórmula E, ele tem a janela maior ou menor para você operar em configuração mesmo, de pista para pista, de horário da sessão sendo mais quente ou mais frio? Como é que é? Eu acho que essa é uma pergunta interessante. Eu vejo a janela do carro de Fórmula E sendo maior, porque acho que sim, tem carros mais sensíveis. Eu já andei em carros mais sensíveis no passado. Um carro tipo Fórmula 1, tipo Super Fórmula, que eu andei também lá no Japão, a dominância da aerodinâmica na performance do carro como um todo é muito grande. Então isso tem que estar muito bem ajustado. Um pouco a altura do carro, às vezes o carro começa a descer muito e você de repente acontece um negócio que a gente chama de stall, né? É uma coisa quando o avião ele inclina muito e cai, as asas param de funcionar. Então isso é muito perigoso e é um negócio extremamente sensível. A Fórmula E não tem isso, é um carro mais bruto, assim, pelo menos por enquanto. É um carro feito para andar em circuitos de rua, que tem ondulações, tem imperfeições na pista. E também, assim, a gente não sabe exatamente o que está nas outras equipes, mas a gente tem uma ideia, a gente vê que tem equipes com filosofias muito diferentes na Fórmula E, dando muito certo. O meu palpite é que a janela é um pouco maior, tá? Comparando principalmente a Fórmula 2 e a Super Fórmula. A Fórmula 1 é outros 500, porque lá cada equipe desenvolve o seu carro do zero. Então aí é diferente. Mas comparando com outras categorias que tem uma estrutura de regulamento parecida, ou seja, que a Dallara fornece o carro e as equipes podem fazer uma série de setups e tudo mais, eu acho que a Fórmula E tem um ajuste um pouco menos fino, assim, do que essas outras. Sérgio, você entrou no programa de pilotos da Red Bull uma vez, saiu, depois voltou de novo, né? Eu queria saber como que é o relacionamento, como foi o seu relacionamento com o pessoal da Red Bull. O que eles pedem de um piloto? Eles pedem resultado. Existe uma hierarquia de pilotos, ou seja, vamos supor, hoje em dia acho que tem 4 pilotos na categoria, né, no programa de pilotos da Red Bull. Existe um piloto que vai assumindo a primeira posição numa possível hierarquia. Como que foi a experiência na Red Bull? Eu vejo que é assim uma hierarquia, mas não é um negócio assim que tem um papel, uma folha falando, ó, fulano tá na sua frente e tal. É um negócio meio que você sente. Assim como no ambiente de trabalho normal, você vê assim, se tem um colega seu que tá performando melhor, o chefe tá dando uma atenção maior, a empresa tá pensando em promover o cara. Eu acho que da mesma forma, você vê que os pilotos que eles estão colocando mais fichas vão para as equipes maiores. Então, por exemplo, eles têm 2 pilotos da mesma idade, os 2 são bons o suficientes para seguir no programa e os 2 são bons o suficientes para subir de categoria. Vamos supor que eles vão para a Fórmula 2. Se eles colocam um numa equipe top e outro numa equipe pequena, a minha forma de ver é que eles estão apostando mais ainda naquele que foi para a equipe top, né? Que é o normal. Mas é muito com base no resultado, assim. Eu não acho que... Eu acho o seguinte, a idade que você entra para a Fórmula 1, você ainda é um adolescente, você é uma pessoa em construção ainda, você ainda está em desenvolvimento. Eu vejo benefícios de entender, assim, não, o atleta está passando por uma fase, está tendo um momento, daqui a pouco o cara ergue de novo. Eu vejo muito benefício em ter essa compaixão, entender cada atleta por si só, assim, entender a história de cada um e por que ele está vivendo aquele momento bom ou ruim na carreira. O approach da Red Bull nunca foi muito esse, eles foram mais aqui, ó, você entregou o resultado? Sim, não, sim, beleza, continua, não, tchau, substitui.
É um negócio meio frio, eu não tenho dúvida que eles desperdiçam muitos talentos, mas também não dá para negar que essa estratégia deles, entre as academias de pilotos da Fórmula 1, foi aqui, né, deu mais resultados. Então é um pouco cruel a forma como eles fazem as coisas, mas dá resultado, né? Porque você vê que tem pilotos que sobem, tem outras academias de pilotos aí, que é um fiasco, que existem há 10 anos e você nunca vê um piloto subir. Então, eu vejo dessa forma. É um pouco cruel, existe sim essa hierarquia, mas eu vejo que é muito com base nos resultados. E olha que tá vindo de um piloto que foi da academia e que saiu, então eu tinha tudo aqui pra estar falando mal, só que eu, por exemplo, vivi um momento ruim ali em 2016, saí do programa, acredito que eu tinha muito potencial ainda, mas aquela oportunidade passou e eu não aproveitei 100%, então nada mais justo do que dar ela para outro atleta. E você era muito jovem, né, Sérgio? Mas naquela época, você jovem e tudo mais, te pressionava, entrava na sua cabeça de falar, meu Deus, se eu não entregar resultado, eu vou cair fora daqui. Porque vocês, pilotos de corrida, vocês são moldados para lidar com pressão, né? Olhando para o passado em 2016, você sente que alguma pressão te atrapalhou e que se você conseguisse voltar no passado, você conseguiria entregar um resultado? Ou isso é normal, é da sua profissão mesmo e tem que se acostumar? Olha, eu acho que aquilo ali foi uma parte da minha história que eu precisava passar por aquilo. Acho que a pressão foi um negócio que me atrapalhou bastante. Eu não estava pronto, talvez se eu tivesse tido aquilo um pouco mais tarde, aquela oportunidade, né? Um pouco mais tarde, um pouco mais maduro, eu teria aguentado sem problema nenhum. Mas também passar por aquele choque tão novo foi bom, porque me preparou para outros momentos da minha carreira, e quem sabe se eu não tivesse tido aquele baque, aquela experiência ruim no meu primeiro ano na Red Bull, eu não teria conseguido outras coisas na minha carreira, e hoje eu consegui me profissionalizar, eu tô correndo, fazendo o que eu gosto, mesmo não estando na Fórmula 1, tô em uma categoria que é um campeonato mundial da FIA, uma categoria que eu acredito muito, então assim, eu vejo dessa forma, eu tento não ficar pensando assim, mas se eu tivesse feito diferente, eu vejo parte do piloto que eu sou hoje veio por conta daquela experiência na Red Bull, então eu não mudaria nada. No geral, eu tava com a cabeça meio turbulenta. É difícil. Eu não consegui captar o que as pessoas queriam de mim na pista. Eu tava confuso. Eu não sabia se eu tentava mostrar velocidade ou se eles queriam constância. Assim, eu fiquei confuso, tinha pressão, tinha cobrança. Uma mistura de coisas. Mas eu acabei perdendo pra mim mesmo. Também teve algumas coisas externas que atrapalharam. Eu lembro que naquele ano, foi um negócio que eu até nunca falei, mas naquele ano, em janeiro, eu tive que fazer uma cirurgia. Era um negócio que era pra eu ter recuperado em um mês, acabou que me atrapalhou quase que o ano inteiro. Isso atrapalhou bastante também. Eu nunca falei sobre isso, mas foi um negócio que pesou. E teve a parte da pressão, que eu acho que foi a maior de todas. E tudo isso na cabeça de um moleque de 17 para 18 anos. Aí você acaba se sabotando, né? Na segunda metade do ano eu consegui entender o que estava acontecendo e tal, também melhorei do negócio da cirurgia e tive uma temporada muito melhor, mas ali o campeonato já tinha passado quase todo. Eu fui bem nas últimas corridas, fui bem, mas aí meu motor quebrou em quase todas elas e a Fórmula 3 tinha uma regra que se você tivesse que trocar o motor, mesmo se fosse o motivo uma quebra, você tinha que trocar o motor e você tomava uma punição de 10 posições durante 3 corridas. Então eu fiz várias poles, eu qualifiquei o carro várias vezes na primeira fila, num grid que tinha 34 carros, e não consegui, nunca larguei da primeira fila, porque sempre que eu tava largando tinha punição no motor. Aí eu fui bem em Macau, fiquei em terceiro, mas na soma não foi suficiente para continuar. Sergio set a camera, and there's nothing between them. They're side by side coming to the last corner. Habsburg's got him! Habsburg's got him! And camera hits the wall. So too does Habsburg. And Daniel Ticktum wins the Macau Grand Prix. Você passou por um momento na sua carreira que tem um brasileiro passando agora também, né? Que é o Drogovic. 3 anos na Fórmula 2, conseguindo bons resultados, né? Só que tem aquela barreira final. Tá difícil para todo mundo? Olha, eu acho que no caso do Drugo, não tem muita coisa que atrapalha ele agora, porque ele tá liderando o campeonato, ele abriu uma margem muito grande. Acho que a forma como ele fez as coisas também foi muito interessante, né? Porque ele foi para uma equipe top, não conseguiu performar, de forma similar ao que aconteceu comigo quando eu fui para Dams, eu acho, com o Latifi e tal, porque todo mundo esperava que ele ia andar melhor que o Zul. O Univirtuoso era cotado como
a equipe, né? Porque o Elliott tinha acabado de ir muito bem no ano passado, no ano anterior e tal. Aí o Drugo foi lá e andou pior que o Zul. O Zul foi pra Fórmula 1 e tal, e você fala, não, o cara acabou. Aí ele foi pra MP, encontrou o lugar dele, tá fazendo um ano espetacular. E ele não tá dando muito espaço, na minha opinião, nem assim se tiver um privilegiado, alguém que eles querem colocar, algum piloto de outra nacionalidade, mas ele tá indo tão bem, ele tá mostrando tanta maturidade que ele não tá deixando tanto espaço pra isso. Acho que ele tem que continuar fazendo o que ele tá fazendo e tal, do jeitinho que ele tá fazendo. Fica complicado, né? Acho que até feio pra Fórmula 2, meio que mata o propósito da Fórmula 2, né? Comparado, assim, com os outros pilotos no grid, parece que o Drugo tá, assim, numa categoria os caras estão na outra. Parece que ele tá correndo com criança. Ele tá mostrando muito mais maturidade. É até pior pra Fórmula 2, porque tá tendo um piloto jovem, de um país que tem uma história no esporte, e aí o cara não vai pra F1. Não, tem que ir, entendeu? Então eu vejo dessa forma. A câmera é toda sua, fala pra galera que quem não conhece as suas redes sociais e tudo mais, pra te seguir por lá. Não, beleza, Sérgio, valeu. Minhas redes sociais é Sérgio Sete Câmara, em quase todas elas, ou todas elas, você vai me achar no Instagram, no Twitter e no Facebook também. Também tem o meu site, que é Sérgio Sete Câmara também, sergiosetecâmara.com. Quero agradecer a você pela oportunidade de estar falando aqui um pouco, bater esse papo, né, sobre automobilismo. É um negócio que eu também sou apaixonado, falar um pouco da minha carreira. E agradecer a todos os seus seguidores aí que acompanham e que torcem por mim. Próxima etapa da Fórmula E acontece quando? Próxima etapa é agora na primeira semana de julho, em Marrakech. Todos os links das redes sociais e do site do Sérgio estão aqui na descrição do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Feed 'em if you're coming for me.